gravador. Olá, boa tarde, eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra do canal República 1411, e hoje a gente vai conversar com a Ana Maria Maguchi, uma amigona minha. Faz tempo que a gente não se fala, então está sendo um prazer revê-la aqui pela internet em tempos de pandemia. Tudo bom, Ana? Tudo bom, Ale? Tudo. Você quer se apresentar para as pessoas saberem quem você é? Me apresento, sim. Eu sou a Ana, psicóloga clínica e aprimorada em gerontologia. Maravilha. A gente teve a ideia dessa conversa super espontânea, né, Ana? A gente não tinha planejado, né? A gente se falou anteontem, falou, vamos gravar uma conversa? Sim, E a gente levantou um tema que acho que talvez seja só o começo da conversa, né? Não sei se a gente vai só falar disso, né? Mas você falou uma coisa super delicada, né? Que é essa questão de pensar a morte nesses tempos, para além do pavor, do pânico, né? Da morte que está aí assolando todo mundo, né? O mundo inteiro. E que nos assusta, claro, né? Mas a gente queria trazer outros aspectos, né, Ana, acho. E eu queria que você começasse a falar sobre o que você tem pensado e o que você sentiu a partir dos vídeos que você viu ou das coisas que você tem visto aí pela internet, né? A gente está sendo atropelado por tantas informações, né? E qual que é a sua vontade, assim? O que você tem vontade de conversar sobre isso, assim? claro. Eu acho que o mundo anterior à pandemia, né, ele não me agradava, né? Não me agradava pela velocidade das coisas, pela impessoalidade, pela frieza de alguns comportamentos que a gente vinha tendo, né? E agora, com a pandemia, com essa situação de isolamento que todo mundo está tendo que viver, né? Isso nos coloca em situação de reflexão profunda a respeito da vida e da morte, né? Da importância de tudo que a gente vive assim diariamente, assim. Eu acho que em relação propriamente à morte, a morte sempre foi pano de fundo da existência das pessoas, né? Sempre foi pano de fundo da existência humana. Só que a gente estava muito distanciado, ao meu ver, desse plano, né? Uhum, Desse claro, pano claro. de fundo, né? E eu acho que isso é muito ruim, estar distante desse pano de fundo, assim, é muito ruim, porque a morte, ela dimensiona a vida. Uhum. A morte, ela dá um sentido para a vida, ela dá uma intensidade para os processos, para as relações, para as experiências da vida que estavam muito adormecidas nesse sentido, eu acho. Nossa, é super legal essa sua fala. Primeiro que você já começa de um jeito super contundente, Ana, que eu acho muito interessante, que é falar assim, eu não gosto do mundo como ele estava antes. Eu também tenho essa impressão. É incrível isso. Apesar de todo o sofrimento, de toda a angústia que a gente tem vivido, eu tenho preferido as relações como elas se estabeleceram a partir do confinamento. Porque eu acho exatamente o que você pensa. A gente esquecia da morte como um elemento fundamental da nossa vida. Não essa morte que vai deixar a gente melancólico, pensando na morte de algum próximo, do luto, toda essa coisa, mas a morte como um determinante fundamental, primordial da vida. A morte, ela finitiza a nossa vida. Então a morte, ela é aquilo que dá o contorno, porque a nossa vida acontece toda dentro de um círculo de proteção onde ela está envolvida pelo fim da própria vida, né? Então a vida seria Uhum. essa pequena luz de vela, vamos dizer assim, que é uma claridade no meio dessa escuridão toda que é a morte, vamos dizer, né? Então, que a gente pode chamar de finitude, para dar um nome mais bonito, né? Então, a nossa vida é um lampejo dessa luz que é a nossa própria vida, entre dois escuros, né? O escuro de antes de ter nascido, que também, de um certo modo, é uma nossa finitude, e esse escuro de depois de morrer, que é a nossa morte, né? Então, a nossa vida, ela se encerra nesses dois momentos da nossa finitude, nosso nascimento e a nossa morte. E se a gente esquece disso, a gente esquece de valorizar justamente o que a nossa vida é, que é esse momento, né, que dura alguns anos para algumas pessoas, para algumas dura menos e tal,
mas em que a gente consegue estar aberto ao mundo, às coisas e existir, né? Então, eu acho que a nossa prática, você comenta, né, que você é uma psicóloga com formação em gerontologia, mas eu acho que a nossa prática, para muitas pessoas, tem esse nome difícil de fenomenologia, né? A internet está um pouquinho instável, você está me ouvindo, Ana? Estou te ouvindo sim, Ale. Perfeito, é só porque apareceu aqui que está um pouco instável, mas só para retomar, então, a nossa prática, que tem esse nome difícil de fenomenologia, ela nada mais é do que um esforço do pensamento, né, um método para a gente tentar entender justamente o que é a nossa existência, né? Esse caminhar que acontece entre o nosso nascimento e entre a nossa morte. Então, para o nosso trabalho, é fundamental a gente pensar a morte, senão a gente não começa sequer a conceber o nosso pensamento como fenomenólogos, né? Com Então, certeza. quando você traz essa sua fala de que a gente esquecia da morte e que o que a gente está vivendo agora é uma possibilidade raríssima de assumir o que significa isso na nossa vida, e não com melancolia, mas com liberdade, eu acho que esse momento é excepcional. Eu acho que a gente está vivendo um momento privilegiado em que o esforço de pensar a importância da morte em relação à vida já não é mais uma brincadeira teórica de um bando de fenomenólogos ou filósofos ou qualquer coisa assim. Todos nós, cada um de nós nas nossas casas, no mundo inteiro, em todos os países, em cada lugar, está tendo que pensar nisso. Então, e não de uma maneira leviana ou de uma maneira inconsequente, embora tenham muitos ainda que estão inconsequentes em relação a isso, mas de uma maneira delicada e profunda, né? Em que sentido a minha relação com o temor de morrer, com a possibilidade de morrer, com a certeza de que a gente vai morrer, talvez não por causa dessa pandemia, mas depois dela, o que isso nos faz pensar? E aí eu queria te fazer uma pergunta, então, Ana, bem pessoal, assim. Uhum. Claro, claro. Teve um dia desses, inclusive uma das minhas discussões com o Jeff aconteceu por causa dessa questão, foi porque eu falei Uhum. assim, se por acaso eu morresse por causa dessa pandemia, eu acho que eu não me sentiria Uhum. desesperado, porque eu entendo que toda a minha Uhum. vida, desde que eu me apropriei dela, né, e não foi uma apropriação fácil, né, foi uma apropriação Uhum. que começou quando eu era jovem, quando eu comecei a me sentir angustiado, quando eu comecei a estudar psiquiatria. Todo esse meu esforço de apropriação da minha vida, do meu discurso, da minha palavra, Uhum. da minha profissão, do meu ser, ele me Uhum. dá a consistência que Uhum. me deixa calmo para a minha própria morte. Então, eu não quero morrer hoje, de jeito nenhum. Uhum. Eu quero viver muito. Só que se eu tivesse que morrer, eu penso assim, eu vivi cada dia da minha vida fazendo aquilo que eu preciso e que eu acho absolutamente necessário para a expressão do meu ser. E aí eu queria perguntar para você, Ana, Uhum. se a morte acontecesse com você agora por causa dessa pandemia, como que você encara isso? Assim, como que você vê a tua vida? Assim, eu acho incrível essa pergunta. É uma pergunta super difícil, mas é uma Essa pergunta pergunta absolutamente é necessária. linda. Uhum. Ela é linda, Lê. Muito obrigada. É, eu também, eu não me arrependeria de nada, porque eu tive processos pessoais muito profundos, né? Por conta da minha deficiência física, eu tive que lutar muito cedo, né? Para viver, né? Então, isso não me é algo que me fez perder alguma coisa na vida, né? Eu só ganhei. Ganhei no sentido de ser uma pessoa profunda e gostar da essência da vida, né? Das coisas mais profundas da vida. Depois disso, depois dessa questão física, me veio a questão psiquiátrica, que o Ale muito sabe, né? Claro. Que eu Ana, contei do Ale uma situação. Oi, Ale. só explica antes de entrar nesse tema, que vai ser maravilhoso a gente falar sobre isso, só explica para as Claro. pessoas que estão nos ouvindo
Qual que foi a sua Aham. deficiência física, Ana? Só para as pessoas saberem. Sim, eu nasci de 7 meses, né? E eu tive uma anóxia no parto, provavelmente, e eu tenho uma paresia leve do lado direito, né? Que é uma perda da força, né, Ana? Então, uma perda da força, uma perda da mobilidade, né? Isso já marcou minha existência para ela não ser uma existência, digamos, leve, né? Uma existência de peso, assim. E eu agradeço muito por essa ocasião, essa situação ocasional, né? Que Uhum. marcou a minha existência de uma forma que eu sinto as coisas muito profundamente, eu me relaciono de forma muito verdadeira, até me emociono aqui falando com o Alê, porque o Alê é uma Claro. pessoa aberta e muito sensível, né? E depois dessa situação física, né? É, eu tive outros desafios muito fortes na minha vida, e um deles, que o Ale conhece, foi ter tido um surto muito profundo que durou aproximadamente 3 meses, do qual Uhum. eu saí, né? Do Uhum. qual eu saí, eu me estruturei e pude exercer a minha profissão que eu tanto amo, né? Quando que aconteceu isso E mesmo, Ana? Quantos anos você tinha? eu tinha 24 anos. Eu tinha 24 anos, foi há 12 anos atrás, Uhum. né? E foi muito profundo, foi alguma coisa muito forte na minha existência, mas que me marcou também profundamente para conhecer o sofrimento humano, né? De uma outra maneira, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esses dois eventos que eu considero essenciais na minha existência não me permitiram perder tempo, né? Não me permitiram me distrair com o que tem de mais profundo da existência, que são as relações humanas, a finitude, a falta, a falha, a morte, a loucura, né? A imperfeição, Uhum. a impermanência, né? Tudo isso. Então, eu sou, digamos assim, muito marcada por questões humanas que, que são caras, né? E eu não me arrependeria de forma nenhuma se eu fosse embora agora. Claro que eu não gostaria. Eu amo muito a vida com muita intensidade, né? Uhum. Não gostaria de morrer hoje, nem amanhã, mas se eu tiver que morrer, que eu não deixe rastros, né? Que Que eu maravilha. possa ir com muita liberdade. Ana, a tua resposta ela é maravilhosa, porque ela é... Que bom, Ale. Eu também estou emocionado. Porque ela é delicada, porque ela é corajosa, porque ela é forte. É incrível, Ana. É muito bonito você reconhecer que você viveu duas finitudes, né? Para além da nossa finitude geral que todo mundo, né, vive, que é saber que vai morrer um dia, você nasceu, então você já veio para o mundo a partir desse sofrimento, né, da anóxia, da falta do oxigênio na hora que vai nascer, e que te trouxe essa fraqueza do seu braço, só que te trouxe uma força enorme, né, para você se fortalecer a partir disso, né? Isso você reconhece com muita delicadeza, não que isso não seja doloroso para você, mas isso é bonito de ver em você a sutileza disso, né? Do quanto você afirma o seu lugar a partir desse limite, e que esse limite, ele nunca foi limitador para você. Pelo contrário, ele foi o começo. Então ele não foi o fim da sua vida, ele foi o começo da sua vida. Uhum. Então, a sua história, ela mostra de um jeito muito potente Uhum. o quanto os nossos limites não são fim, eles são começo. Isso é uma coisa Uhum. super importante, e que eu tento, a maior parte do tempo, trabalhar com os meus pacientes, né? E não Uhum. só com meus pacientes, comigo também, né? Quando a gente reconhece as nossas fronteiras, né? Quando a gente se depara com os nossos muros, a gente pensa, minha vida acabou aqui. Na verdade, o que tem para antes desse muro? Qual que é todo o espaço que a gente precisa
para fazer brotar a nossa vida, né? Me faz lembrar de um conto, um livro Aham. do Tolstói, que é um escritor russo, que se chama De Quanta Terra Precisa o Homem. Você já leu esse livro, Ana? Nunca li, Esse mas o título já é é maravilhoso, né? maravilhoso. Então, eu vou deixar a dica. Eu não sei se eu faço spoiler, acho que eu não vou fazer. Não faz não, Não vou fazer. Ale. Aí a gente pode ler. Mas o título já diz tudo, né? De quanta terra nós precisamos? Da terra que é suficiente para que a gente plante e faça vigorar aquilo que é vital para a gente. E não importa se a nossa terra tem 10 metros quadrados, 100 metros quadrados, 10.000 metros quadrados, a terra que a gente precisa é a terra que nos faz vivo. Então, você, Ana, eu acho que você já nasceu com com o nome que a gente pode dar para isso. A gente pode chamar de várias coisas, né? Com uma doença, com uma limitação, mas eu gosto de uma outra palavra. Eu gosto da palavra condição. Você nasceu com essa condição que não te limitou. Ela fez de você ser quem você é. Ela te determinou, mas ela não terminou com você. Então, acho Uhum. que isso é muito concreto na sua história, né? Então, a gente não precisa fazer 1000 interpretações, porque isso já está dado. E você assume isso com toda a força. Isso é maravilhoso. E aí você viveu uma segunda limitação, uma segunda determinação. Você conheceu um novo limite seu, mas você não se limitou a esse limite. Você aprendeu com ele tudo o que você sabe hoje e que você faz na sua profissão. Isso é uma força enorme. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Ana? Sobre essa segunda parte da questão psiquiátrica, né, Lê? Sim, vamos lá. Falo, vamos lá. E depois eu quero falar da minha questão psiquiátrica também, porque eu acho que eu vou aproveitar esse momento para também contar Aham, histórias que as pessoas não sabem, que eu acho que vai ser muito importante, porque aham, esse trabalho que eu tenho feito, Ana, eu já entendi o que é esse trabalho. Eu estou lutando contra a psicofobia. Eu tenho clareza disso. E acho que não é à toa que eu quero ter essa conversa com você, porque eu sei que você também luta contra a psicofobia. E você já disse com toda a coragem o teu lugar nessa história. Isso é maravilhoso. Por favor. sim. Então, essa questão psiquiátrica é alguma coisa que me veio, assim, muito... eu não esperava que isso fosse acontecer comigo em algum momento, de uma forma tão intensa como aconteceu, né? Eu tive o meu primeiro surto há 12 anos atrás, com 24 anos, eu estava em pleno exercício acadêmico da psicologia, estava quase me formando, tive que trancar a faculdade e foi bem difícil assim essa decisão, né? Porém, eu acho que foi um momento muito profundo da minha existência em que eu pude sentir uma dor assim que é alguma coisa muito dilacerante, assim, é uma dor que a gente não mesura, assim, é uma a dor psiquiátrica, né? A dor da mente, a dor da psique, né? É uma dor que talvez seja a pior das dores, né? Então eu acho que isso me fez alguém que entende um pouco mais essa coisa do sofrimento humano, né? E da finitude, da morte. E eu gosto desses temas. Eu gosto Uhum. muito porque tem muito a ver com essa experiência pessoal, né? E em relação aos preconceitos, né, que a gente possa sofrer ou que as pessoas sofrem por ter alguma questão psiquiátrica, eu acho que sim, são coisas que existem, né? São aspectos humanos que sempre vão existir, mas é uma pena que a pessoa que não que tem um certo preconceito ou até medo ou temor não possa entrar para compreender essa esfera na parte mais profunda que é a loucura, né? A loucura é uma experiência, talvez até eu vou arriscar aqui uma fala para você, Ale. A loucura é uma experiência talvez até mais extrema do que a morte,
Uhum. Porque a morte, a gente vai e não sabe o que acontece depois. A loucura, ela deixa um registro na nossa experiência que a gente nunca mais vai esquecer. E isso nem a morte, ela não dá, né, pra gente. A loucura dá, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa experiência com a loucura é também uma outra experiência que eu tive essa oportunidade, eu acho que Rara, né? Mas oportunidade de delicada ao mesmo vivenciar, tempo, né? rara, rara, delicada e por sorte, com muito esforço meu e das pessoas ao meu redor, da minha família, das pessoas que eu amo e das pessoas que estão ao meu lado, dos profissionais que me ajudaram, com Uhum. muita sorte, muito esforço e muito trabalho psíquico também, eu pude voltar para contar essa experiência, né? Então essa experiência ela é ilimitada na minha vida, assim, né? Ela é alguma coisa que eu nunca vou poder resumir, sabe? Resumir, porque ela tem a grandiosidade da vida, né? Uhum. A loucura tem o tamanho da vida que a gente não mesura, assim, sabe? Só que deixa esse registro também que às vezes é alguma coisa que a gente não consegue nomear, que é esse Uhum. mistério da vida, né? A vida é um mistério, a morte é um mistério, a loucura é um mistério, né? Nossa vulnerabilidade a tudo isso são mistérios que a gente nunca vai abraçar. Ana, você se sente como pensando que essa conversa está sendo gravada e que pessoas que trabalham com você, ou pessoas que são seus pacientes, ou pessoas que são seus chefes, não sei, podem ouvir essa conversa? E eu quero falar tudo isso porque daqui a pouco eu vou começar a contar a minha história com a loucura. E também acho que a sua fala, ela abre caminho para a minha. Eu estou super agradecido. É maravilhosa a sua coragem, assim. E você tem uma... A gente não consegue não ver a doçura que você tem em falar de você mesma, assim, sabe? Você não está sendo condescendente, você não está sendo autoindulgente, você não está sendo vitimizada, você está profundamente falando de uma história que, como você mesmo fala, é uma fonte inesgotável de conhecimento sobre você mesma, né? Com certeza. É... Qual foi mesmo a pergunta, Lê? É, se você tem vergonha, no fim das contas, você tem vergonha de você, Ana? Eu acho que não, mas será que você tem vergonha de Não falar? Que tenho, maravilha, Ana, você absolutamente, é eu não maravilhosa. tenho vergonha de mim. Que bom. Não tenho vergonha de mim, eu tenho muito orgulho dessa persistência, essa teimosia, sabe? Em Uhum, viver a minha vida. que bom. Que eu acho que é um ouro que eu nunca vou perder. Eu só conquistei isso ao longo da minha vida, Uhum, né? Eu sei do meu valor, sabe? Que é, assim, a gente sabe do nosso valor, né? claro. Cada um sabe do valor de si, Uhum, né? E eu tenho um valor assim que assim eu sei do meu esforço, sabe, para viver a vida, né? E é muito forte quando eu digo que esse mundo antigo não me agradava, sabe? O mundo antigo não me agradava, porque ele estava que estava maravilha. muito fútil e superficial, assim. Uhum, Isso Isso é alguma coisa que eu falo de boca cheia. Que bom que essa loucura que o mundo vivia antes acabou, assim. Pelo menos ela está suspensa por um momento, sabe? E a gente pode viver outras coisas mais essenciais ao ser humano, assim, como as relações humanas, como essa conversa, né? Tão uhum. verdadeira, como sei lá, poder dizer para as pessoas o quanto a gente ama elas. Que maravilha, Ana. Porque a gente sabe que a finitude está
assim, sempre esteve muito perto, mas a finitude é fato, sabe? Com Uhum, essa pandemia, a gente está muito mais em contato com essa esfera humana, né? uhum, E, que bom que eu posso fazer esse testemunho público com você, Ale. A gente uhum. teve esse contato lindo através do seu livro, né? Solidão, Ruptura e Desordem, que foi um livro que me marcou assim profundamente, de uma generosidade e de uma humanidade assim gigantescas, e, e a gente pode compartilhar coisas tão profundas, né? Uhum. Que você vai poder falar um pouco também, né? Sim. Que maravilha, Ana, que você tá lembrando disso, porque aí já me dá o gancho. Eu posso falar? Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Lê, vai lá, manda ver. Maravilha. A Ana, ela fez, faz o quê? Uns 4 anos já? Não, mais, uns 5 anos, né? Que a gente fez um grupo de leitura. Eu acho que foi 4 anos atrás, Ale. Não, sabe por que que foi antes? Porque 4 anos foi quando eu me separei do Max. Então foi antes, eu estava morando ainda na Rua Pamplona. Eu acho que foi faz uns 6 anos. O tempo passa, viu, Ana? Faz tempo É, isso. passa, né, Ale? A Ana fez um grupo de leitura que a gente participou durante quase um ano, né, Ana? Foi super delicado esse momento, né? A gente fez a leitura semanal, né, de cada parágrafo do livro, né? Uhum, E ao final quase no final do livro, aí eu contei finalmente como que o livro aconteceu. E eu acho que esse momento está sendo super precioso, Ana, então eu vou começar a contar a minha história, uhum, porque acho que ele vai ser mais um capítulo dessa luta contra a psicofobia, que tem um lado meu uhum. psicofóbico que eu estou precisando vencer nesse momento, que eu acho que você mostra com uma naturalidade incrível. Você não tem psicofobia nenhuma, é maravilhoso isso, né? Quando você escancara assim de cara, né? Eu sofri um problema psiquiátrico e você nem coloca meias palavras nisso, é maravilhoso, é uma força enorme, né? E para quem quer que esteja ouvindo. Então eu vou fazer o mesmo relato que você, né? Quando eu estava na França, em 2008, 2009, 2010, que foi o período do meu mestrado, eu estava lá escrevendo aquilo que eu julgava que seria o meu discurso mais importante, né? Eu tinha quase 30 anos de idade, devia ter uns 29 anos na época, muito jovem, né, ainda, muito impetuoso, não que eu tenha perdido meu jeito impetuoso, mas naquela época eu queria fazer uma afirmação dessa força do que é isso, né, o sofrimento, a dor, a loucura, que eu tinha sempre essa inquietação, né? E aí eu fui fazer esse mestrado que tinha como título um nome pomposo, assim, tipo, uma aproximação fenomenológica para uma compreensão do discurso delirante. Então eu tinha um fascínio com isso, né? Eu queria entender, na verdade eu não queria só entender o que era o delírio, eu queria compreender o que é o delírio, que é mais difícil. Porque entender a gente estuda e entende. É uma situação excepcional na vida e tal, a gente caracteriza de vários modos, né? Mas compreender significa existir naquele lugar, viver aquilo. Só que eu não me dava ideia, não me dava conta de que aquilo poderia acontecer comigo, por exemplo. Que acho que é um pouco como a gente vive a nossa relação com a morte, né? A gente entende a morte, mas a gente não a compreende, porque quando a gente tiver que compreender a morte, a gente vai morrer. E aí a gente vai acabar. Acho que nesse sentido que você fala que a loucura é maior que a morte, porque a loucura, ela é uma prima da morte, só que a gente ainda vive depois dela. É como se a gente morresse e revivesse. E a morte, ela é definitiva, né? A morte, a hora que ela nos abraça, a gente vai embora. Então, a loucura, ela tem esse é um aprendizado interessantíssimo e fortíssimo, porque ela, justamente, ela é um aprendizado concreto da nossa finitude, né? Ela é um aprendizado concreto da morte em vida. E aí, eu fiquei o meu primeiro ano do mestrado estudando, lendo um monte de coisa, conhecendo autores, conversando com amigos e tudo mais. E aí, na época que eu fui escrever, você conhece essa história, mas eu vou te contar de novo para as pessoas poderem ouvir também, né? Sim. Todo mundo sabe já pelo meu canal que eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e na época eu não fazia tratamento. Então, para conseguir me concentrar, eu tomava mais ou menos 4 litros de chá verde por dia. Uma atitude completamente irresponsável. Eu nunca mais vou fazer isso na vida. E espero que você aí ouvindo nunca faça isso também, porque é super arriscado. E eu fiquei lá escrevendo o que eu estava pensando, tentando entrar nessa questão da loucura, tentando entender o que é o delírio.
e comecei a fazer 1000 perguntas. Então, quem tiver interessado também pode ler o livro, que acho que vai ajudar. E ouvindo essa história agora, talvez daí um gostinho mais interessante para o livro, né? E eu fiquei uma semana em casa, porque eu tinha que escrever esse relatório para o professor, tomando uma quantidade excessiva de chá verde. Comecei a não dormir, por causa do excesso de estimulante, né? E comecei a ficar num estado que é muito parecido com o estado em que eu estou hoje. E que, se você viu os vídeos que eu gravei, eu tenho ouvido de muitas pessoas que estão perto de mim que eu estou enlouquecendo, que eu estou muito acelerado e tal. Mas que eu entendo agora que, sim, tinha o fato de eu estar deixando de dormir, de eu estar muito estimulado, né, por causa do chá verde e tudo mais, e que realmente ajuda muito a concentração, né? A teína, que é o primo da cafeína, ela é bem presente no chá verde. E isso acabou me deixando num estado criativo muito grande, e acho que também o fato de escrever o livro também me deixou num estado criativo, que é um pouco o estado que eu me encontro agora, e acho que é por isso que as pessoas ficam assustadas, porque aí depois dessa semana, lá atrás, em 2009, eu escrevendo o livro, eu acabei surtando também. Então, e foi muito curioso, porque eu estava fazendo um trabalho para compreender o que é o delírio, e eu mesmo comecei a delirar que eu era Deus. Eu achei que eu tivesse escrito um livro que fosse salvar a humanidade, que eu tinha descoberto coisas importantíssimas acerca da existência, e que eu tinha desenhado um modelo de entender o homem, o tempo e a vida e tudo mais. É claro que, olhando agora de 10 anos depois, né, 11 anos depois, eu entendo que tinha um fôlego de jovem nessa história, né? Tinha um ímpeto heróico, assim, de querer provar para mim mesmo e para as pessoas que estavam perto de mim que eu poderia e eu era capaz de escrever uma teoria, todo cheio de energia, assim. E foi incrível, porque aí eu começo a delirar justamente que eu sou Deus e que eu tinha escrito um livro como se fosse uma bíblia que ia salvar a humanidade. Só que eu nem sou religioso, né? Eu sou ateu, todo mundo sabe que eu sou ateu. E aí eu fiquei com essa coisa muito engraçada, né? Eu falei, cara, eu tô delirando que que eu sou Deus. E aí foi óbvio, a situação em si, ela é muito traumática, né? Porque eu lembro que eu Uhum. escrevi no meu computador, eu já tinha escrito praticamente 90% do meu livro. Depois eu comecei a escrever assim, eu sou Deus. Teve uma hora que eu parei assim, escrevi assim, a partir desse momento, o meu trabalho vira poesia. Eu acho que foi nessa hora que a chave virou e que eu comecei a entrar num estado delirante. E aí eu escrevi logo depois embaixo, eu sou Deus e talvez eu tenha que me jogar da janela para sobreviver e provar que eu sou Deus. E aí nessa hora eu fiquei muito assustado. Então eu corri pro quarto e fui chamar o Max, que era meu companheiro na época, e falei, Max, eu tô com muito medo de mim. Olha o que eu escrevi no computador. Aí ele leu essa frase, ele ficou super assustado, fechou meu computador e falou, você não vai mais escrever nada. E no dia seguinte ele me levou pro pronto-socorro, lá na França, na Salpêtrière. E eu tava tão achando que eu era maravilhoso, que eu fui pro pronto-socorro assim, tipo, a psiquiatra não vai falar nada, eu sou Deus, eu sou maravilhoso e tal. E realmente eu tava totalmente fora da casinha. E só que não foi assim, né? Quando eu cheguei na frente da psiquiatra, eu fui de boa, eu não tava nem paranoico com ela, eu comecei a conversar, eu comecei a falar de amor, comecei a falar umas coisas bem bonitas até. Que a gente fica muito, expõe uma coisa muito bonita nossa também quando a gente está enlouquecido, né? A gente mostra tudo aquilo que é nosso, que está ali, aquela ebulição lá dentro, né? E eu falava que a chefe do serviço, ela e o chefe do serviço, perdão, iam se apaixonar, que eles se amavam. Comecei a falar umas bobagens. Só que aí ela começou a falar assim, eu não tô te entendendo. Ela foi muito dura, assim, né? E aí eu comecei a perceber que eu tava dentro de um pronto-socorro, falando coisas que não faziam sentido nenhum, falando de amor, que ela ia gostar do cara, que eu era Deus, que eu ia controlar as pessoas. E aí eu percebi que eu ia ser internado. E aí, eu sou psiquiatra. Eu já era psiquiatra na época, né? Foi em 2009, já tinha me formado fazia 5 anos. Então eu fiquei com... Aí me deu um medo horroroso, porque acho que a coisa mais pavorosa que eu podia imaginar na minha vida era ser destituído de mim mesmo. E acho que a internação psiquiátrica, ela é esse momento na vida. Um momento de destituição do seu próprio ser. E eu fiquei em pânico, foi horrível, a sensação foi horrorosa. Aí eu entrei em agitação, porque eu não queria ser internado. E eu acho que eu não preciso contar os detalhes, senão eu fico muito emocionado. Não vou contar os Sim. detalhes. Os detalhes, eu escrevi um roteiro de longa-metragem em que eu conto os detalhes de como isso aconteceu. Então,
O dia que esse Aham. filme for feito, a gente vai poder assistir essa história. Mas aí eu fui, toda aquela cena horrível, né? Que vem os enfermeiros e amarram a gente, e eu tomei injeção, e eu fiquei tentando me debater, eu queria fugir de qualquer jeito do hospital. Só que eu estava delirando que eu era um semideus, não um deus, e que a outra metade de Deus era o Max. Então, quando eu consegui me desamarrar, eu consegui fugir, não lembro como, da sala, acho que eu forcei a porta, eu não me desamarrei, porque nessa hora eles não tinham me amarrado ainda. Eu abri a porta da sala da enfermagem e tentei fugir do hospital. Eu poderia ter conseguido fugir, mas no meu delírio eu achava que o Max era meu outro Deus, a outra metade de mim, e que eu tinha que desaparecer com ele. Então eu abracei o Max e eu ficava batendo no meu pé como se fosse a Dorothy do Mágico de Oz. Quando ela bate 3 vezes o sapatinho, ela Aham. desaparece. Eu ficava batendo no meu pé tentando desaparecer com ele, achando que ele era a minha outra metade. Mas não, né? Ele não era. Aham. Eu não era um semideus, nem Aham. ele era um semideus, e eu não consegui escapar da internação. E, Aham. e aí eu tive um dos aprendizados mais importantes da minha vida também, Ana, que é exatamente o que você fala. Foi a experiência mais dolorosa que eu já vivi, mas a mais potente ao mesmo tempo. E acho que eu nunca tive medo de olhar para ela e deixar os olhos bem abertos, como se eu estivesse pulando de paraquedas. Eu já pulei de paraquedas uma vez quando eu tinha 24 anos, foi um presente de aniversário de 24 anos. Eu Minha mãe ficou também, doida. Ale. Eu também. Eu E eu também. só pulei uma vez, não quero nunca mais pular, mas assim. É... mas eu lembro que o instrutor, quando eu cheguei no chão, ele falou: cara, eu contei tudo o que aconteceu. A gente virou de ponta cabeça, viu o avião, a gente deu pirueta. Ele falou: olha, a primeira vez que eu vejo um cara que pula de paraquedas e que descreve tão bem tudo o que aconteceu. E eu lembrei dessa cena depois, porque a impressão que eu tive quando eu fiquei psicótico, eu fiquei louco e fui internado, é que eu estava caindo num abismo de paraquedas, mas eu falei assim, eu vou guardar os meus olhos bem abertos para poder enxergar tudo que está acontecendo. Porque eu sei que eu vou sobreviver dessa queda e eu quero contar toda essa história. E tanto foi importante isso, Ana, que eu completei o meu livro. Então, se o meu livro hoje ele é interessante e ele tem essa potência que você fala, é porque eu conto daquilo que eu aprendi concretamente. Não foi um livro que um psiquiatra escreveu porque ele leu 50 livros e traduziu sei lá o quê e trouxe elementos de mais um pensador ou outro. Foi porque eu vivi aquilo que eu estava descrevendo. E é muito bonito porque a primeira metade do livro, eu inclusive coloco isso como possibilidade. Lembra disso? No meio do Como livro que era, Ale? que eu falo assim, e se essa situação acontecer comigo um dia? Lembra que eu descrevo assim, eu vou ser Lembra? é muito Aham. bonita essa parte do livro, né? Que eu vou falando justamente da Aham. dificuldade que as pessoas teriam de me compreender. E mal sabia eu que 3 dias Aham. depois aquilo ia acontecer exatamente como estava descrito no livro, que eu ia ser incompreendido, taxado, diagnosticado, medicalizado, mas que as pessoas não iam me compreender. E eu não tenho rancor disso, porque o esforço de compreensão não é do colega que me internou, não é de ninguém, é meu. Eu tenho que compreender o meu delírio. Uhum. Você teve que compreender o Uhum. seu delírio. Mas, Uhum. como a gente é da área, a gente tem a vantagem de poder falar das nossas compreensões em termos técnicos e trazer à luz um modo de fazer as pessoas também compreenderem aquilo que a gente tentar entender aquilo que a gente compreendeu. Porque o máximo que a gente consegue fazer é os outros entenderem aquilo que a gente compreende. Mas quem compreende é só a gente, cada um de nós. A sua vida e o seu delírio você compreende, você me faz entender. O meu delírio, a minha vida, eu compreendo, eu te faço entender. Né? Tem essa sutileza do pensamento, né? Com Compreender certeza. significa existir em algo. Então, eu acho super bonito isso que a gente está fazendo agora, né? Porque isso é libertador em vários aspectos. É libertador para mim, é libertador para você, é libertador para quem vai nos ouvir, porque que coragem que a gente tem que ter, sendo profissional da área, de contar isso. Talvez eu perca pacientes assim. Talvez tenha pessoas que falem, eu nunca mais quero passar nesse médico louco. Tudo bem, eu não me preocupo com isso. Sabe por que eu não me preocupo, Ana? Porque depois de 2010, eu voltei para o Brasil e eu tive meu consultório. E hoje nós estamos em 2020. Em 10 anos de prática, eu tenho muitos pacientes que ficaram comigo esse tempo todo. E pacientes que confiam no meu Aham. trabalho. E eles confiam no meu trabalho, mesmo que eles não soubessem que eu tinha vivido essa experiência. E talvez alguns Sim. hoje, sabendo que eu vivi essa experiência, eles falem, pô, que legal, acho que isso dá mais autoridade para o doutor Alexandre, porque significa que ele vai me entender melhor também. E alguns podem falar, Eu, eu nunca mais quero ver esse médico na minha vida porque ele é louco e eu não quero, eu quero escapar dele. Tudo bem, só que o nome disso é psicofobia.
E eu era vítima da minha Uhum. própria psicofobia, porque eu escondi isso muitas vezes de muitas pessoas, Ana. Uma das primeiras vezes que eu Aham. assumi isso foi para você. E lembra daquela conversa que a gente estava lá pertinho de casa? Lembro sim. Quase o quê? Uns 5 anos depois do que aconteceu. Eu tinha vergonha de mim. Para que eu tinha vergonha da minha própria história? Por que eu tinha que disfarçar para as pessoas que o conhecimento que eu tinha, ele não vinha dos livros. Ele veio da vida. Ele não é uma verdade que eu aprendi só estudando. Ele é uma verdade que eu aprendi da minha carne. Então isso precisa ser dito. A gente precisa ter coragem de assumir as nossas origens. E a origem do Alexandre psiquiatra, ela veio da faculdade de medicina, ela veio da residência de psiquiatria, ela veio do mestrado na França, mas ela veio dessa experiência profunda, delicada e extremamente potente da minha loucura. Sim, Ale. Sim. Eu acho tudo isso muito forte, né? Essa conversa nossa, esse nosso testemunho muito fortes, né? E muito bonitos, assim, muito sinceros. Por isso a gente nunca ia se arrepender se a gente morresse nessa pandemia. E outra Perfeito. coisa que eu ia te falar, né? Uhum. Outra coisa que eu ia te falar é que você não perderia pacientes, ao contrário, você ganharia pacientes, porque teriam pacientes que viriam você como alguém muito, muito especial e diferenciado no sentido de saber o que é a experiência da loucura. Uhum. Né? Eu não acho que você perderia. E se você perder algum ou outro, é porque eles não estão prontos para compreender essa esfera da vida, né? Uhum. É incrível o que você Né? fala, Ana. Você traz exatamente essa questão de que é por causa dessa experiência que eu não tenho mais medo da morte. E é verdade o que você está falando. Porque depois disso, eu nunca mais deixei de pensar e falar as coisas que eu vivo. Quer dizer, em algum momento, não é totalmente verdade isso, porque acho que tinha muito da minha relação com o Max, que eu tinha medo de assumir para ele, algumas insuficiências da nossa relação, e que acho que foi por isso que a gente terminou. Como teve muitas insuficiências da minha relação com o Jeff, que também ficaram patentes, porque eu não falei, corroeram essa relação e ela está em suspenso agora, a gente está entre parênteses, desde de uns 10 dias aí. Quem está acompanhando a gente sabe disso. Mas de resto, eu acho que todos os pacientes que me conhecem e as pessoas que trabalham comigo, elas sabem que eu não tenho tempo para perder com o que você chamou de futilidade, né? Não que eu não goste de Uhum. brincar, não que eu não goste de dançar, não que eu não goste de me divertir, não é isso. Mas eu não tenho mais paciência com aquilo que não é essencial, ou seja, com aquilo que não é existencial. Para mim, cada instante da vida, eu sei que eu posso enlouquecer e morrer a cada momento. Então, eu cuido de cada instante presente. Eu acho que todo mundo que passou no meu consultório sabe que mesmo que eu erre medicação, erre na hora que eu escrevo a receita, que eu me confunda com alguma coisa, eu esqueça de responder uma mensagem no WhatsApp, qualquer erro que eu possa cometer, eles sabem que eu tenho engajamento e que eu estava implicado do melhor jeito que eu podia. Mesmo que o meu melhor jeito fosse insuficiente. Mas eu acho que a perfeição, ela não está em atingir o nosso ápice a cada momento. A nossa perfeição está em reconhecer a cada momento que eu estou tentando dar o meu melhor. E que eu não vou conseguir, mas eu estou tentando. E eu acho que todo mundo que gosta do meu trabalho e que gosta de mim, sabe que eu estou numa tentativa constante de a cada vez oferecer o melhor de mim para cada um. Então, eu acho que isso é o que sempre fez o meu trabalho ser reconhecido. E as pessoas olharem para mim e falarem assim, o Ale é um pouco maluco, né? O Ale é meio acelerado, o Ale é meio impulsivo, o Ale é muito impetuoso, o Ale fala grosso, o Ale quando se empolga ele cresce, ele fala, né? Mas eu acho que ninguém pode falar que eu fico me furtando de mim mesmo, que eu fico fugindo de quem Uhum. eu sou e de que eu fujo daquilo que está me atravessando naquele momento. Nem que eu tenha que ser atravessado por uma coisa muito ruim, chamada delírio, mas que depois eu posso baixar minha cabeça e falar assim, acho que eu estava delirando naquela hora. Mas eu assumo isso, como eu assumo agora para você e para quem estiver ouvindo isso. E aí Uhum. eu entendo, Ana, que o que a gente está fazendo
é muito potente para a luta contra a psicofobia. Porque aí não é uma pessoa que já está com a pecha de louco e doente mental que está falando. É o doutor que está falando. É o doutor que também foi paciente psiquiátrico, de um jeito mais grave, quando teve um delírio, e que é paciente psiquiátrico todos os dias porque ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E que isso vai ser a minha condição para o resto da minha vida. E tudo bem. Eu tenho que aprender a lidar com essa condição. Às vezes tomando remédio, agora eu não estou tomando remédio, porque minha psiquiatra acha que eu estava muito acelerado por causa dos meus remédios. Então eu diminuí. Mas tudo bem. Mas eu não tenho vergonha de assumir isso. Porque eu sou humano como qualquer um. Eu vim com defeito como qualquer pessoa. Não tem problema isso. Eu acho que isso não é o meu fim. Isso é o meu começo. Eu começo a partir dessa condição. E eu demorei anos para reconhecer que eu tinha um déficit de atenção. Mas para reconhecer que eu fiquei maluco, não, porque eu fui internado na mesma semana que eu tive o problema. Só que eu tive vergonha depois de assumir para as outras pessoas, porque eu achava que sofrer uma psicose, que ser internado porque a gente estava delirando, era quase um carimbo de sub-humanidade. Como se eu fosse um sub-humano, como se eu fosse uma subespécie, como se eu fosse uma sub-raça, como se eu fosse uma pessoa deficiente, doente, demente, e que eu não tivesse o direito à palavra. Como se a minha palavra fosse ser desautorizada por causa da minha loucura. Eu morria de medo disso. Eu morria de vergonha disso. Só que hoje, Ana, eu não tenho mais vergonha. Hoje eu entendo que essa experiência foi fundante e fundamental para a pessoa que eu sou hoje. E se tudo que eu falo hoje tem força e consistência, não é porque eu sou uma pessoa... Eu estou hoje aqui na biblioteca do meu tio, tá? Esses livros aqui não são os meus livros são outros, quem está no meu consultório sabe. E eu não estou fazendo esse vídeo aqui para ficar parecendo sabichão. A minha experiência não vem das letras dos livros. As letras dos livros me ajudaram a falar. Mas quem me ensinou a viver foi a vida. Certo, Ale. Muito contundente o seu depoimento, né? Muito generoso, porque a gente empresta essa experiência da loucura quando a gente faz um vídeo como esse, né? A gente está emprestando a nossa experiência para as pessoas que nunca tiveram essa experiência, né? Uhum. Então, eu acho que é de uma certa generosidade, porque a gente quebra o nosso segredo publicamente. Uhum. Né? Perfeito, Ana, sua fala é linda. A gente quebra a nossa vergonha. Sim, fala mais sobre isso, Ana. A gente quebra esse segredo, que é um segredo pessoal, né? A gente quebra a nossa vergonha, que a gente, de certa forma, tenta esconder isso para a maioria das pessoas, para os nossos pacientes que não têm ideia do que a gente passou, e a gente revela alguma coisa muito preciosa sobre a existência. Hoje a gente está falando de morte, né? E passar por uma experiência de loucura é uma experiência muito, não acho que prima irmã, não, mas muito de morte mesmo. A gente morre quando a gente enlouquece, né? Muitas coisas caem e não sobra muita coisa desse mundo que a gente tinha construído antes de enlouquecer. Depois a gente tem que se reconstruir de novo, assim, sobre égides mais fortes, né? E eu acho que, então, é uma conversa muito verdadeira, muito intensa, essa que a gente está tendo hoje, e muito preciosa. Eu fico muito agradecida de você ter me chamado para esse bate-papo, que virou alguma coisa marcante, linda, uma conversa profunda, linda, e sem perda de tempo, né, Ale? Uhum. Ana, eu super agradeço as suas palavras. Elas são tão delicadas, assim. Acho que é por isso que eu tinha para mim... Deixa eu esperar um pouquinho aqui que eu fiquei emocionado. Eu sabia que a gente ia ter essa conversa. É engraçado isso, né? Você não suspeitou um pouquinho que a gente fosse ter essa conversa, Ana? Eu acho que você sabe, Ale, que eu sempre tive um sentimento muito profundo de amizade com você. E quando eu soube que você tinha surtado, assim como eu falei, esse cara não fala de qualquer lugar, sabe? Ele não fala de qualquer lugar. Inclusive, quando a gente fazia o grupo
de Solidão, Ruptura e Desordem, que é seu livro, eu Ruptura, falei, Solidão esse e cara já Desordem. surtou. Não é Ruptura, Solidão e Desordem, né? Isso, isso. Vou fazer a propaganda aqui do seu livro, Ale. Que bom que você falou isso. Você percebeu isso, Ana? Que incrível. Né? E quando você falava do seu livro, eu pensava, esse cara já teve experiência de surto, porque não é possível que ele chegou muito perto de um relato do que é a minha experiência, sabe? Então eu fico essa conversa de hoje, ela foi muito esperada, Lê. Que maravilha, Ana. Eu também estava com esse sentimento. Quando você me escreveu, você mandou aquela mensagem super doce, né? Falando assim, Ale, que bonito você poder falar da morte assim. Eu falei, vamos conversar sobre o tema da morte? Mas eu pensei assim, como eu sabia que a morte é aparentada com a loucura, eu falei, eu tenho certeza que a gente vai falar da loucura. Então, eu falei, que delícia que vai ser isso, porque eu pensei assim, eu posso conversar com o Dorival Matamachado sobre uma coisa, mas ela ia ficar uma conversa mais dura, mais assim, então, veja bem. E eu falei assim, não, eu quero que esse momento ele seja delicado, cara. Eu tenho certeza que com a Ana a gente vai conseguir fazer esse momento ser delicado. Esse momento ser doce como você é, sabe? Porque eu tenho a sua lida com isso, ela é tão especial, Ana. Você pega isso assim com dedos tão delicados que eu sabia que você não ia fazer mal para mim, sabe? Que eu também não ia fazer mal para você. E eu acho isso tão precioso, sabe? Poder reconhecer essas nossas falências, a nossa falibilidade. E eu acho isso tão raro. É tão raro poder fazer isso na vida, Ana. Quantas vezes a gente pode ter essa conversa claramente com alguém? Talvez só com os nossos terapeutas. Porque até os Sim, nossos muito pais se raro. assustam com isso. A minha mãe e meu Sim, pai, com eles estão certeza. aqui comigo, eles não Uhum. sabem que eu estou gravando esse vídeo. E eu tenho Uhum. certeza que depois eles vão falar, por que você está fazendo isso, Ale? Por que você está se expondo desse jeito? Você vai perder paciente, eles têm essa preocupação. Mas não tem problema. Uhum. Porque eu não estou mais Uhum. preocupado em ganhar ou perder paciente. Eu estou preocupado com essa luta maior, que é a nossa luta, Ana, que é o que a gente faz cotidianamente no nosso consultório. Nós lutamos contra a psicofobia. A psicofobia, Ana, ela é um mal tão grande na sociedade quanto o racismo, quanto o machismo, Uhum. a minha voz tá, quanto a xenofobia, contra as diferenças de classe. Ela é terrível. A psicofobia é uma doença social terrível, uma doença doméstica terrível. Então, eu acho que se eu tivesse que morrer, Ana, se eu tivesse que morrer na semana que vem por causa do vírus, eu queria que essa fala ela chegasse às pessoas. Então, eu acho que essa doença, essa pandemia, ela fica o tempo inteiro fazendo essa pergunta pra gente. O que você quer dizer para as pessoas antes de você morrer? Você está ouvindo a minha voz? Está cortando aqui um pouco. Tô te ouvindo, sim, Ale. Sabe em que eu estou pensando, Ana? Eu não estou pensando no meu pai e na minha mãe quando eu falo Uhum. essas coisas. Eu estou pensando, sabe em quem? Nos meus sobrinhos. Porque os meus sobrinhos são pequenininhos. E hoje eles não vão saber ouvir essa história. Porque essa história é muito grande para uma criança. Loucura, morte, tudo isso. Quando eles ficarem mais velhos, eu quero que eles possam assistir esse vídeo que a gente está fazendo hoje e eles vão ter orgulho do Tonton. Que bonito, Ale. Eu não quero convencer nenhum adulto da minha delicadeza, da minha profundidade. Eu quero convencer as pessoas que hoje são crianças e que vão me assistir. Talvez só 2 crianças vão me assistir. A minha sobrinha e meu sobrinho, não importa. Eu quero convencer essas crianças que vão ser o futuro nosso, de quem eu fui e de que eu lutei, para que elas pudessem viver um mundo diferente quando elas forem crescer. Os adultos de hoje, eu não me importo. Sabe por quê? Porque os adultos de hoje são mesquinhos, são egoístas. Os adultos de hoje, Ana, eles vivem esse mundo que eu e você a gente detesta. Esse mundo duro, esse mundo tacanho, esse mundo cheio de apartheids, esse mundo psicofóbico. Eu quero um mundo para o meu sobrinho, para minhas sobrinhas, que não tenha psicofobia. E eu quero que quando eles tiverem 20 anos de idade, 25 anos de idade, 29 anos de idade, a idade que eu tinha quando eu surtei, que eles falem assim, o Tonton Lê, eles me chamam de Tonton Lê, que o Tonton Que Lê, bonitinho. ele fez o papel dele no dia 11 de abril de 2020. Ele fez um vídeo
e ele tentou jogar a pedrinha dele lá no lago para ver se balançava alguma onda. Vamos ver se isso vai fazer algum efeito, Ana. Vamos ver se isso vai fazer Com, alguma diferença. Eu quero a com liberdade para certeza, os meus sobrinhos, para as crianças de hoje. Se a gente está vivendo essa pandemia, é para pensar que a gente tem que reconstruir o mundo para essas crianças. E eu tenho 2 crianças que estão perto de mim que são maravilhosas. E eu quero que elas assistam esse vídeo no futuro e elas fiquem felizes de saber. O meu Tonton, ele não mentiu em nenhum momento. Ele falou a verdade sobre ele também, sobre a tristeza dele, para fazer a diferença no mundo. E eu acho que a gente assumindo as nossas loucuras, Ana, a gente faz a diferença no mundo. A gente pode fazer o mundo ser diferente. Porque a gente, eu e você, e não só eu e você, cada pessoa que sofreu nesse mundo uma doença mental, sim, sabe o que essa sim. pessoa fez? Ela pôs a mão na carne viva da vida, na massa mole da vida. Eu lembro que foi isso que eu falei para você aquele dia quando você falou para mim que eu já tinha surtado, lembra? Eu falei, sabe por que nós Lembro, somos sim. pessoas delicadas? Porque a gente põe a mão na massa mole da vida. A gente mexeu no sangue da vida. E a gente aprendeu muito com isso. Eu queria que você falasse mais Que um pouquinho, lindo, Ana. Dalê. A sua fala é tão bonita, a sua fala é tão mais delicada, a minha fala fica dura, eu começo a falar grosso, por favor. Ai, Ale, você sabe que a gente está falando de morte, de solidão, de loucura, né? E eu queria que a gente falasse um pouco do amor aqui. Que ótimo. Do Vamos falar do amor amor. para fechar o nosso. Para fechar o nosso amor, é uma energia que possibilita a gente poder falar de tudo isso, né? Como o amor pelos seus sobrinhos, né? Uhum. Esse testemunho contundente, verdadeiro seu, e pode ser tocado por uma criança, né? Vai ser visto assim quando essas crianças crescerem, elas forem for possível para elas entender essa dimensão. E é bonita a sua dedicatória às crianças, porque as crianças, elas são expressão do amor, né? Uhum. Pura, né? Incrível. Da não reatividade, né? A expressão de um amor muito puro, né? Mas, Ana, você não sente, de um certo modo... Então, Fala, desculpa. então eu acho que eu queria até ler um poeminha aqui, Ale. Por favor. Eu quero ler um poema do Judy Krishnamurti. É uma referência um pouco esquisita para alguns, né? Mas eu quero ler. Você está me ouvindo, Ale? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu não sei se o vídeo travou um pouco, né? Mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá. Deixa eu só pegar aqui o poema. Por favor. Ana, posso falar uma coisinha, então? Claro, pode falar, Ale. Enquanto você procura o poema? Uhum. Tá. É porque a sua imagem congelou um pouco, e aí eu não sei se você está me ouvindo. Tô te ouvindo, Ale. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta. A impressão que eu Claro. tenho é que depois Uhum. desse surto que eu tive com 29 anos, Uhum. que eu aprendi uma coisa, que acho que foi Uhum. muito interessante. Eu aprendi a não deixar mais a criança que eu sou aparecer, sabe? Por isso que eu Uhum. acho que quando eu falo, eu sou muito impetuoso, por isso que eu choro quando eu estou emocionado, por isso que eu gargalho quando eu estou dando risada, porque eu acho que eu aprendi a reagir às coisas da vida como se eu fosse uma criança. Eu não estou mais Uhum. deixando o adulto que eu sou esconder a criança que eu também sou. E eu acho que isso é uma liberdade que foi perder completamente a liberdade que me ensinou. Sabe, a loucura me ensinou Uhum. a também respeitar a criança e o adulto que eu sou e me deixar ser livre, Uhum. porque eu acho que também enlouquecer de Uhum. um certo modo, né, delirar, significa de um certo modo você se privar da sua liberdade, estar privado da. Eu acho que é uma dissolução de si. A gente se perde da gente mesmo, perde absolutamente a nossa liberdade, porque a gente fica refém daquilo que acontece com a gente na hora.
Uhum. Mas depois, a lição que eu tomei disso foi que, assim, eu não posso nunca mais deixar o adulto e a criança que vivem em mim falarem. Então, eu acho que essa fala nossa, ela é emocionada, Ana, porque ela é uma fala de 4 pessoas aqui. É o Ale criança e o Ale adulto. A Ana criança e a Ana adulta, que vão se intercalando. Você sente isso também? Sinto, sinto. Eu acho que esse lado da gente que acredita no mundo melhor, que ama, sabe, e que constrói alguma coisa no mundo, nas relações, é o nosso lado criança, né? E esse lado criança foi o que sobreviveu depois da catástrofe, da loucura, né, Ale? Exatamente. E Não hoje no foram as mundo... convicções, não foram as convicções de um adulto, não foram as certezas de um adulto, Uhum. foram os sentimentos, as emoções, os registros de uma vida sentimental de uma criança, né? De alguém vulnerável, amoroso, né? Sim. E eu acho que, sabe o que acontece? Eu acho que as pessoas estranham a nossa coragem de falar dessas coisas, do mesmo jeito que as pessoas estranham, Ana, a gente ter tanta coragem para enfrentar essa pandemia e eu falar as coisas que eu tenho falado, e é que eu tô falando disso por causa do canal, tá? Que eu Uhum. tenho deixado registrado isso. Mas acho que assim, como Uhum. a loucura ficou uma coisa universal agora, porque tá todo mundo trancado em casa com medo de morrer, com medo de se contaminar, quer dizer, todos os sintomas de um delírio, Sim. como a gente já viveu isso, a gente tem a coragem de poder romper o medo dessa pandemia toda e falar assim, eu sei o que é primordial e que deve ser falado agora. Eu não vou ficar fingindo para mim que eu vou ficar agora... Eu podia estar nadando na piscina, relaxando, jogando bola, brincando, mas eu falo, não, eu vou relaxar na piscina um pouco, mas eu também vou falar as verdades que eu tenho que falar, porque se eu morrer tem muita coisa que eu quero que seja dita ainda. Uhum. Você não quer É ler seu isso, poema, Ale. Ana? Vou ler aqui, Ale. Vamos lá. Esse poema é um poema do Judy Krishnamurti, que é um senhor indiano, né? Uhum. Ele começa assim: estranhamente, a morte e o amor caminham juntos. Você não pode amar sem morrer a cada dia para a sua memória. É impossível abraçar alguém sem que a morte esteja presente. Onde está o amor, ali está também a morte. Incrível, né? Eu acho que as crianças e os poetas nunca esquecem disso, né? Você está me ouvindo, Ana? A ligação está cortando. Ale? Oi, eu tô te ouvindo aqui. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. O sinal está bem ruim. Mas é maravilhoso esse poema, Ana. Eu ia dizer para você que as crianças e os poetas, e acho que também os loucos, eles sempre sabem disso, eles não esquecem nunca dessa verdade que está escrita nesse poema, né? É maravilhoso isso. Porque a gente só sabe amar também, acho que é isso que eu entendi do poema, acho que tem outras leituras, mas o amor ele só é verdadeiro e a gente só sabe de amar porque a gente sabe que as pessoas são finitas, né? Uhum. A nossa existência é finita e a existência de quem a gente ama também é finita, né? Então a gente coloca naquele instante, naquele momento que a gente está com as pessoas que a gente ama, a gente coloca a intensidade de um segundo em naquele segundo, toda a intensidade do amor, assim. Então, abraçar alguém sem que a morte esteja presente, né? Que a gente possa lembrar desse poema, assim, durante esses períodos todos de isolamento, né? Que delicado. Ana, eu tenho dito para todas as pessoas com quem eu me relaciono mais profundamente que eu as amo ultimamente. Você tem feito isso também? Eu tenho sentido, Fala, é super eu bom. tenho sentido e chorado.
Eu vou Fa- começar a falar, Fala, né? fala. É maravilhoso. Falar que a gente ama as pessoas é libertador de um jeito. Eu tenho dito agora para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para minha irmã, para os meus sobrinhos eu falo todo dia, Uhum. 50 vezes por dia, mas para os meus amigos, para pacientes meus, eu tenho falado que eu os amo de um certo modo. Não é amor romântico, é esse amor que faz com que a gente se entenda como ser humano e que eu me sinta absolutamente implicado na existência dele, como ele está precisando que eu me implique na existência dele para que eu consiga ajudá-lo. Isso é amor, não tem outro nome. Não é amor sexual, não é Não nada tem outro disso. Não nome. tem outro nome. É essa junção, é essa reunião, essa cumplicidade delicada e profunda de que nós somos iguais uns aos outros e de que, se não for pelo amor, a gente não vai conseguir se transformar. Mesmo que seja extremamente doloroso dizer isso para alguém, porque às vezes a gente vai falar para a pessoa, a gente começa a gaguejar. Aí você fala, por que eu não consigo falar para aquela pessoa que eu a amo? Se eu estou sentindo isso. Então é libertador falar, Ana, faça esse exercício, é maravilhoso. Vou falar assim, Ale, vou lembrar de você. Então eu vou Vou aproveitar. falar e vou lembrar de você. Então eu vou aproveitar para fazer isso agora ao vivo. Ana, se tem uma coisa muito delicada, cara, que eu aprendi com você, que é incrível isso. Eu acho que essa junção nossa, quando a gente se conheceu, alguma coisa deu um match, assim, alguma coisa bateu. O que bateu é meu amor por você. É esse reconhecimento profundo de que a gente viveu e a gente passou por uma experiência tão íntima, tão próxima, mesmo que você estivesse aqui no Brasil, estivesse lá na França. E mesmo que muitos anos depois a gente tenha se olhado e falado, cara, essa pessoa tem alguma coisa para falar para mim. O nome disso é amor, Ana, não tem outro nome. Então, assim, eu quero aproveitar esse momento para dizer que esse sentimento que a gente cultiva, esse carinho, esse respeito, isso é um amor. Isso é maravilhoso. Você não acha incrível isso? Eu acho maravilhoso. Eu não consigo falar mais, Ale, eu tô chorando aqui. Então, É lindo, obrigada, Ale. imagina. É lindo, sabe? Que pérola esse dia, que pérola esse vídeo. Muito obrigada, Ale, pela sua delicadeza, pelo seu amor, pelo seu rasgo, sabe? Esse rasgo de existência que você é. Você também, minha querida. Ana, você é uma pessoa delicada. Eu falei várias vezes a palavra delicada hoje, e acho que vai ser o título desse vídeo. Vai ser delicadeza e loucura, delicadeza e morte. Eu não sei ainda muito bem, mas essa palavra vai ser o título desse vídeo, porque você encarna essa delicadeza, essa doçura, e você tem uma força extraordinária, Ana. E é por isso que eu sabia que se a gente fosse ter essa conversa ia ser profunda. Eu quero muita luz, muita sorte para a gente nessa pandemia toda, porque espero que a gente sobreviva. Espero que você fique bem, espero que os seus fiquem bem. Manda um beijão pro seu pai, que eu conheço. Não conheço o resto da sua família, mas eu já mando um beijão para todo mundo. Tenho certeza que são pessoas queridíssimas para você ser essa pessoa linda que você é hoje. E fica o meu carinho de sempre para você, Ana. Você tá no meu Um coração. beijo, Ale. Um beijo Beijão. no seu coração, nesse coração maravilhoso. Tchau, tchau, Aninha. Tchau, Ale.